De volta com o cenário político, nesta terça-feira nós estamos conversando sobre desenvolvimento econômico de Mossoró com o secretário que comanda agora a pasta, o Frank Felizardo. Você pode mandar sua pergunta para ele, viu? Através das nossas redes sociais, Twitter, Instagram e também o nosso WhatsApp, 8802-8979. Participe. Tem informação. A deputada Isolda Dantas, do PT, reeleita com mais de 57 mil votos, poderá ser secretária no segundo governo Fátima Bezerra. De acordo com o jornal Agora RN, é do interesse da deputada as pastas de Trabalho, Habitação e Assistência Social, a famosa SETAS, e a de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar, a SEDRAF. Ainda segundo o jornal, com a convocação da deputada Isolda Dantas, que deve ser concretizada em fevereiro, após a posse dos deputados eleitos, Vivaldo Costa, do PV, primeiro suplente da Federação PT, PV e PCdoB, seria convocado como titular na Assembleia Legislativa. Nós entramos em contato com a deputada, ela não negou, mas não entrou em detalhes. Disse que não há nada definido, Carol Ribeiro. Pois é, essa resposta dá margem, pelo menos, para a gente entender que existem as conversas, né? Mas que ainda não há nada definido. Se não existisse, ela ia dizer, ninguém nunca pensou nisso. Eu vou continuar sendo deputada, obviamente, né? Então tá aí. Estão sendo feitas articulações para colocar alguns nomes ali na Assembleia Legislativa, como o nome do Vivaldo Costa. Existem outras articulações com outros nomes também aliados, não é? Vonulfo, do PSDB, inclusive, o Baldo. Exatamente. Existe toda a questão que envolve o Wendel Lagartixa, né? O seu mandato, se assume, se não assume. Se o Wendel não assumir, o Baldo Fernandes entra, o Baldo do PSDB entra na vaga ali que estava do PL, né? Porque o suplente do PL não atingiu ali a cota de 20% da votação. Em isso acontecendo, o Baldo assumindo a vaga de Lagartixa, especula-se que Bernardo Amorim poderá assumir também uma pasta no governo Fátima Bezerra, o que dá espaço para também o segundo suplente do PSDB, o Raimundo Fernandes, assumir uma vaga. Então, quem perdeu, Carol, ali a oportunidade de assumir novamente, de ser reeleito, esses ajustes poderão beneficiar esses nomes. Mas, claro, tudo agora é especulação. O que deve se confirmar é realmente tudo em fevereiro. Essa questão dos nomes que vão assumir as pastas no novo governo Fátima está sendo já muito articulada nos bastidores, está acontecendo esse trabalho de muita conversa, de muito encaixe aí nesse quebra-cabeça para alocar ali todos os aliados de Fátima Bezerra nas eleições de 2022. Para Isolda Dantas, que foi o nome mais fortalecido de Mossoró nesse pós-eleições, por conta do resultado, foi a única deputada, continua sendo a única deputada de Mossoró ali na Assembleia Legislativa, apresentou um resultado muito positivo de votação aqui no município, teve votação em todos os municípios do Rio Grande do Norte. Ela, como um nome importante, ela fica como um nome importante para 2024. E assumir uma secretaria como a SETAS, Trabalho e Assistência Social, é muito importante para ela em relação a 2024, porque é uma pasta que trata diretamente ali da assistência ao povo do estado do Rio Grande do Norte. Então, isso também é levado em conta por Isolda Dantas, pela própria Fátima Bezerra, aí nesses ajustes. Vamos, então, continuar a nossa conversa com o secretário Frank Felizardo, que está aqui com a gente. Secretário, os mercados de Mossoró devem ter o mesmo modelo de gestão pensado da praça de convivência? Num primeiro momento, não. A gente já fez uma discussão com relação aos mercados. Existe um nível de complexidade bem grande, porque a quantidade de comerciantes que existem, aí quando a gente fala de mercados, nós estamos falando do mercado do Alta Conceição, mercado central, mercado do Bom Jardim, Cobal, Vucu Vucu e o espaço do Arco da Terra. Então, são 6 espaços que eles têm boxes, quiosques de comercialização, que é um bem público, que há uma permissão de comercialização. Nesse primeiro momento, nós já fizemos uma discussão, fizemos um levantamento bem minucioso para tentar entender como é que está esse cenário de exploração
não há uma expectativa inicial de se trabalhar um modelo semelhante da praça de convivência. A gente não consegue, pela estrutura que está montada. Nós estamos fazendo, num primeiro momento, uma reorganização. Eu tenho hoje pessoas que estão explorando o espaço, mas não é o permissionário. Eu tenho o permissionário que não está no lugar explorando. Eu tenho o permissionário que explora, eu tenho pessoas que já vêm... Uma pessoa passou para outra, que passou para outra, que passou para outra, não existe uma formalização. Então, no primeiro momento, nós estamos reorganizando todo esse cenário, para que a gente consiga dizer quem está explorando o box é o permissionário, ele está cadastrado na prefeitura, a gente tem um cenário claro e organizado. O Vucu Vucu é um espaço onde está sendo feita uma reforma, só para você ter uma ideia, hoje a gente tem em torno de 196 pessoas em atuação no Vucu Vucu. O novo espaço que vai ser entregue, ele tem mais 186. Então, eu quase duplico o tamanho do Vucu Vucu, né? Então, há uma discussão, também não está definido claramente como é que a gente vai fazer a inserção. Há toda uma discussão, eu trago até um spoiler, amanhã às 14 horas o prefeito vai estar apresentando um plano de metas e investimentos para o município de Mossoró e tem uma proposta muito interessante para a locação de todos esses comerciantes, ambulantes que a gente tem hoje no centro da cidade. Então, a gente deve fazer uma acomodação, uma parte no Vucu Vucu, outra parte nessa proposta. A Cobal está em um processo de reformulação também, deve haver uma expansão de novas bancas para acomodar um grupo de outros que estão lá atuando sem uma estrutura formal. Eu tenho banca que a pessoa chegou e montou uma banca na calçada e comercializa há 1, 2, 3, 4, 5 anos. Então, a ideia é que a gente consiga dar uma organizada na casa. Organizado, a gente pode até pensar em um modelo desse, mas, a princípio, eu não vejo uma viabilidade inicial. Só para vocês terem uma ideia, o da Praça de Convivência, ele foi feito um estudo com a FEComércio, com o Sindivarejo, CDL, Sebrae, entendendo o cenário, percebendo uma proposta de gestão. E saiu essa proposta de gestão depois de um estudo. Então, a área dos mercados precisa, sim, de um estudo muito bem apurado para saber se vale a pena entrar nesse contexto. E sobre reformas, secretário, porque o senhor falou ali no Vucu Vucu, está passando por essa ampliação. Tem o mercado do Bom Jardim, do Alto da Conceição, o mercado público central, e a gente sempre escuta a necessidade de melhorias nestes espaços. Como é que está esse planejamento? É verdade, Vanúbio. Quando nós assumimos, lá no início de 2021, a gente encontrou um cenário bem complexo, bem triste de olhar, inclusive, para alguns mercados que os banheiros você não conseguia passar perto de um banheiro. Hoje, eu faço convite, visitem para você ver. Hoje você tem banheiros limpos, organizados, um grupo de servidores fazendo a organização, mas estruturalmente são mercados que vêm há décadas com paliativos. E a gente precisa, sim, fazer grandes reformas. Nós estamos numa grande reforma no Vucu Vucu, que a gente entendeu que era um espaço que daria para fazer uma ampliação e precisaria de uma intervenção bem significativa. A estrutura elétrica do Vucu Vucu dá medo, porque como está. Imagine que você tem um quadro de energia para 30 e poucos boxes e você tem 100 e poucos funcionando. Então, houve uma necessidade de urgência de se trabalhar Vucu Vucu. Cobal está em reforma. A gente deve fazer uma reforma estrutural, dar uma organizada infraestrutura de cobertura, pintura, piso, área de saneamento e sistema elétrico da Cobal e uma ampliação de alguns boxes. O mercado do Bom Jardim, ele vem num processo de uma licitação que, imagine, vem desde a outra gestão sendo trabalhado. Nós tivemos algumas reuniões com a empresa que está em atuação e há uma expectativa, há uma promessa da empresa finalizar logo agora nos primeiros meses de 2023. Então, a gente entra nessa expectativa de ter Cobal
Vulco Vulco, Mercado do Bom Jardim, totalmente reformados e entregues logo no primeiro semestre de 2023. E a gente deve entrar em 23 com reforma nos outros mercados. Mercado Central, que estruturalmente tem situações bem difíceis de se acompanhar. A gente precisa, sim, de uma intervenção estrutural. Mercado do Alto da Conceição também, menos que o Mercado Central. É mais tranquilo, mas precisa, sim, de uma intervenção, principalmente em cobertura. Esse período agora de chuva é um tormento. Muitas goteiras, telhado antigo, muita telha quebrada. Então, a gente deve entrar com uma intervenção bem significativa nesses dois e no Arco da Terra, para 2023. E aí a gente vai ter uma estrutura de mercados, que é uma das coisas que eu digo, que é outro tema da pasta, que é o turismo. Nós deveríamos ter um mercado como ponto turístico. Eu já visitei várias cidades no Brasil e fora do Brasil que o mercado é um ponto turístico. E nós temos, eu gosto de comentar isso, você vai no Mercado do Alto da Conceição, o cheiro da comida, da nossa comida regional, eu sou um fã da gastronomia regional nordestina, foi inclusive tema do meu trabalho de conclusão de curso, que eu fiz especialização em gastronomia. E eu gosto dessa área. Muito bom. Lá é um espaço aconchegante e que a gente poderia ter como um ponto turístico. Tem um viés muito ligado à gastronomia. O Mercado Central é um mercado onde tem um viés muito ligado à área de confecções, à área de vendas. Então, você tem mercados com potenciais turísticos e com perfis turísticos. A gente pode explorar isso. Hoje, não vejo esse potencial ser bem utilizado por causa da deficiência que existe. Mas 2023 a gente vai trabalhar em cima disso muito fortemente. Existe algum planejamento para a construção de um camelódromo em Mossoró? Existe, sim. Aí eu estava dizendo, é um spoiler que a gente está dando já. Amanhã, às 14 horas, o nosso prefeito Alisson vai fazer uma apresentação de um plano de metas e de investimentos para a cidade de Mossoró para os próximos anos. E aí eu já estendo o convite a toda a população. Esse é um momento onde todos deveriam participar e enxergar como a gestão está trabalhando e pensando em investir no município. O camelódromo, não sei se vai ser esse tema, é uma das discussões de investimentos que a gente deve trabalhar já para 2023. E aí, superar uma discussão que vem há muito tempo sendo trabalhado em Mossoró, que são os ambulantes no centro, a falta de acessibilidade nas calçadas por causa dos ambulantes, as praças sendo tomadas, os trailers. A gente deve acomodar em um espaço adequado no centro da cidade que vai ficar bom, tanto para eles quanto para a população que consome esses produtos. Vamos então fazer um intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta com mais cenário político.